Presos por Nice Prison. Au! E aí, baby? Fala galera, meus queridos amigos e companheiros. Voltei de viagem e agora estou muito mais tranquilo para falar sobre a nossa querida Toque novamente, a 22 e 23 da semana passada, porque eu dei uma certa sumida, né? Acontece que eu fui para o Rio de Janeiro curtir um pouquinho da vida, até porque eu estou de férias no atual momento. Vou aproveitar esse tempo também para colocar a Kanebanashi em dia para aqueles que leem em português, não é? E olha só, vim até com o chapéu do Luffy. Comprei no Rio de Janeiro? Não, na verdade eu já tinha esse chapéu há muito tempo, porque eu estou careca! Só que eu vou admitir pra vocês que essa toque, assim, foi meio tipo... tipo assim, o Saito devia estar olhando e tal, vou até colocar meu bonezinho aqui. O Saito até devia estar olhando e falando assim, na dúvida, promove Shinobi Goto, promove Kyoshi-kun. Esses eu vou promover à vontade. Não temos nada pra fazer por enquanto, vamos deixar que esses daí, brilhem na nossa querida revista, não é? Bom, mas mesmo assim tem um outro assunto interessante que eu gostaria de comentar com vocês, porque eu vi o ranking Oricon que saiu agora, o último que saiu e tal, as vendas de todos os mangás em geral que venderam na semana passada. Bom, claro, nós temos a Golden Week no Japão, nessa semana aqui e tudo mais. Só que algo me chamou a atenção, que já vem chamando a atenção há muito tempo, e eu li em algum lugar, não lembro onde, que fala sobre a queda de vendas dos mangás no geral. Então, talvez os números que nós achamos hoje, que seriam ruins se comparado ao passado, talvez não sejam tão ruins, digamos assim. Talvez seja o novo normal. E eu quero conversar muito com você sobre tudo isso, por isso cola junto com o Mano Joe para mais esse vídeo e olha só, roda a vinheta e vamos nessa. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Sentiram a minha falta? Não! Não? Ai. Eu fico triste! Não precisava exagerar tanto. Tomara que alguém tenha sentido a minha falta. Mas bom, de todo jeito, o Mano Joe finalmente está de volta, gravando os vídeos certinho. Agora eu vou ficar em dia, eu acho. E bom, de todo jeito, vamos comentar tudo que rolou. Muito obrigado a todo mundo que vai deixar aquele famoso like. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo. Nunca se esqueçam de acessar os links dos parceiros do canal. Ou seja, as pessoas que eu gosto de acompanhar. É isso que significa. Eles não me pagam nem nada do tipo, até porque eu apenas indico porque eu realmente gosto deles, tá bom? Então, de todo jeito, é isso, pessoal. Não se esqueçam de conferir. Muito obrigado a todo mundo que tá compartilhando, fazendo essas paradas aí. Agora vamos direto para a nossa toque! Bom, pessoal, começando com a nossa 16ª posição, nós tivemos Embers, aquele que será cancelado em breve, que teve um futebol de péssima qualidade. Por isso, ele é hoje o nosso último colocado. Lembrando que na semana passada, na verdade, na toque passada, Negai no Astro foi cancelado e por isso ele foi o último colocado. E agora Embers volta para o seu lugar de merecimento, que é o último colocado. Muito triste, porque eu gostei do primeiro capítulo e depois o mangá parece que desandou, mas talvez as más línguas de Supreme estivessem certas. Continuando aqui, nós temos o nosso 15º colocado, Star of Beethoven, ou então Bino Sensen, também ocupando as últimas posições da toque, outro que deve ser cancelado em breve e que não deu certo porcaria nenhuma. Mais uma vez, um mangá de futebol e um mangá de música vão pro quinto dos infernos. Como não tem muito o que comentar sobre esses mangás que estão péssimos, vamos para o próximo, que é o nosso querido Citycraft, o detetive do amor que viaja através do tempo. Aliás, ele viajou através do tempo junto com um mangá de Bokuben, que foi um spin-off assim, bem legal. E ele é o nosso 14º colocado, desce mais uma vez em suas posições, e detalhe que as suas vendas não foram nada animadoras para o seu primeiro volume, completando ali por volta de quase 8.000 cópias vendidas, então muito mal. Embora se um dia eu pudesse traduzir um mangá e pudesse adaptar para que as pessoas possam ler através da scan, eu faria de Citycraft.
né? Porque ele se encerrando com poucos capítulos daria pra fazer bem tranquilamente, ao contrário de Akane Banashi, que dura pra caramba, é muito bom, mas dura pra caramba e dá muito trabalho. Principalmente quando você faz as coisas meio que sozinhas, né? Eu digo meias porque tem sim pessoas que me ajudam, mas no geral, as partes mais complicadas, digamos assim, eu que faço. Então, tipo, dá trabalho pra caramba. Bom, agora tirando esse assunto de lado e falando sobre Seedcraft, eu imagino que ele é outro que também deve dar adeus à revista em breve. Conforme novos mangás vão saindo, Seedcraft pode ser até mesmo o novo cancelado quando Tomochibi no Oteru for lançado, como também pode ser cancelado em meados de agosto, por aí. Embora, acho que Embers está com mais cara de que isso vai acontecer e também Binosensen, pelo menos primeiro do que Seedcraft. Mas, né, Seedcraft também não anda bem. Na 13ª posição nós tivemos Choujun Choujou Senpai, que mantém a mesma posição da Toki passada, mas que tem, olha só, uma novidade até que feliz, quem sabe essa indicação não seja boa pro mangá, porque a Shiro Usazaki, que é a desenhista de Madame no Ichi, indicou Choujun Choujou Senpai, fez até um desenho bonitinho deles e tal, que eu adorei, cara, adorei! Ah, salvem Choujun mais uma vez! Meu querido Choujun, que eu nem leio mais porque eu acho que tá meio sem graça ultimamente. Mas eu prefiro que ele seja salvo do que Embers ou então Binosensen. Seria também outro mangá que com toda certeza eu traria pra Scan se eu tivesse mão de obra, se eu tivesse pessoas pra poder fazer também, pra ajudar, porque isso dá um trabalhão do caramba. Choujun é um dos mangás que eu acho divertido. Nos capítulos atuais eu já meio que dropo, vejo um ou outro só, porque meio que já não é mais tão engraçado assim, mas eu fiquei feliz com a indicação da Shiro Usazaki. Na 12ª posição nós tivemos Witch Watch, que desce nessa semana, mas é algo, tipo, bem natural ali de Witch Watch, que vive mesclando entre altos e baixos, lembrando um pouquinho Min Roboko, embora Min Roboko eu diria que ele se sai melhor do que o Witch Watch. Porém, nada para se preocupar, muito tranquilo, o Witch Watch às vezes cai, depois sobe novamente, e agora com o anime ele tem ocupado posições um pouco mais altas. Apenas nessa semana que ele ficou um pouquinho mais abaixo. Na 11ª posição nós tivemos Kill Blue, que desce nessa semana, mas que continua se mantendo na mesma média de sempre, então meio que dispensa comentários. Na 10ª posição nós tivemos Himaten, que desce na tabela, mas que continua mantendo a mesma média de sempre. Aliás, os últimos capítulos de Himaten, eu vou te dizer, viu, foram muito bons, principalmente aqueles com páginas coloridas ali pra série, o que ajuda o mangá a engajar um pouquinho mais, e detalhe, ele cresceu em vendas. Não foi um crescimento tão grande, mas cresceu, e isso é muito importante para o mangá continuar se mantendo dentro da revista muito bem, eu não diria, mas pelo menos com uma certa sobrevida. Espero que para os próximos volumes ele evolua ainda mais, porque o mangá tá muito divertido de acompanhar, e detalhe, a terceira capa deve ser a que mais faz sucesso. A Kana é uma das melhores personagens. Chupem! Himarin e Honoka. Embora eu goste mais da Himarin, mas a Kana está roubando meu coração. Na 9ª colocação nós tivemos uma subida para Elusive Samurai, que continua sempre no meio de tabela, então vai dispensar ali alguns comentários de minha parte, não tem muito o que falar sobre ele. Então já podemos ir para o próximo, que é o nosso 8º colocado, no Exorcist, que vai ganhar página colorida para comemorar 2 anos de sua existência, junto com alguns outros especiais, onde teremos informações a mais nas próximas edições, nas próximas semanas. No Exorcist não recebeu capa da revista, né? Até porque nós teremos um novo mangá lançado na semana que vem, porém, pelo menos ganhou uma página colorida. Mostra que ele não tem total apoio dos editores, mas já melhorou bastante ali em relação às suas últimas toques, pelo menos na classificação. Na 7ª posição, mantendo a mesma colocação da semana passada, nós tivemos Shinobi Goto, que vai receber página colorida na semana que vem, e olha só, ele teve uma página colorida, nessa semana foi ranqueado e ganhou mais uma página colorida. Será o crescimento de Shinobi Goto e a Jump deixando o Kyoshikun um pouquinho de lado? Eu acho que não. Mas até que foi bom que ele ganhou uma página colorida, assim, varia um pouquinho as coisas, né?
Nessa semana nós tivemos página colorida para Nice Prison com seu segundo capítulo e eu gostaria de dizer para vocês que eu achei Nice Prison simpático, mas não me fez rir. E é para ser uma comédia para fazer rir e não me fez rir, então esse é um ponto negativo. Embora eu achei simpático, achei que ele tentou ser engraçado, mas não conseguiu ser engraçado no primeiro capítulo. No segundo eu acabei ainda não lendo, mas ele é simpático, ele é bonitinho, mas ele não conseguiu me atrair. E se não conseguiu fazer eu dar risada e é um mangá de comédia, acho que o ponto focal dele não foi atingido. Não é pro mangá ser tão simpático só, é pra fazer rir. Então, o que eu posso falar sobre Nice Prison? Que eu gostei, mas não gostei, assim, tipo... eu acho que ele está fadado ao esquecimento, então acho que é mais uma comédia que vai dar a cabo assim rapidinho. Então mantém Choujun Senpai, que até mesmo quando tá ruim é melhor do que Nice Prison, na minha opinião. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse mangá, caso vocês tenham lido. Agora, para a nossa sexta posição, nós tivemos Min Roboko, que tem uma subida nessa semana e sempre naqueles altos e baixos. Então dispensa comentários, vamos para o próximo, que foi uma página colorida para um mangá chamado Majin Gakuen Guran Gigoguruga. Eu tenho certeza que eu errei o nome, mas é do mesmo autor de Tokyo Oniomeden, Dai Tokyo Oniomeden, acho que era esse o nome, que eu achei legalzinho esse mangá quando eu li, sabe, gente? Era da menina Oni lá, com o garotinho e tal. Eu achava legal, assim, eu gosto dos traços desse autor, da arte desse autor, né? Porque quando eu falo traços, alguém vai falar, olha a piadinha do traço, um risco é um traço. Vocês estão entendendo, né, gente? Chega dessa piadinha tá batida. Então, gente, gostei dos traços, sim, tipo, eu vi a capinha depois, né, com o tempo e tal, tô postando esse vídeo um pouco mais atrasado, então vai dar pra vocês verem aí. Bem bonitinha mesmo, dá pra fazer uma comédia romântica também ali, só que colocar mais uma comédia romântica na revista acho que não seria bom. Talvez algo mais de aventura e tal, assim como Madame Noite, ou então, talvez não. Bom, não sei, talvez um mangá de aventura seria uma boa pedida, como eu acho que Tomoshibi no Hoteru vai ser a nova série do nosso querido autor de Red Hood, o Kawaguchi Sensei, que eu adoro o jeito que ele desenha e eu gosto do jeito que ele conta a história. Então espero que dessa vez ele consiga dar certo. Na quinta posição nós tivemos Sakamoto Days, que teve uma quedinha nessa semana, mas continua se mantendo no nosso top 5 e dispensa comentários. E na quarta posição nós temos uma subida novamente para Kiyoshi-kun, alcançando ali o nosso top 5. Por via das dúvidas, se estão ali, o que faremos? O que faremos? Promove Kiyoshi. Promove Shinobi Goto. É isso que eu adoro. Isso seriam umas frases ali do Saito, porque o cara simplesmente ama essas séries, principalmente Kiyoshi-kun, que pela arte eu gosto muito, mas o mangá não conseguiu me conquistar. Mas isso é só eu, tá bom, gente? De todo jeito, continua recebendo bastante promoção da revista e continua sempre muito bem, embora suas vendas não demonstrem que ele deveria se manter naquele local. Bom, tivemos página colorida para Akane Banashi, que dessa vez eu achei bem comum, bem normal, que os autores costumam fazer para Akane Banashi. Esperava uma página colorida muito mais bonita, porém, Akane, como sempre, linda demais, Hikaru também muito linda, o Karashi não é bonito, então dane-se Karashi! Agora para nossa terceira posição, continuando com o seu baita sucesso, nós tivemos Madame Noite, que subiu dessa vez para a terceira posição, depois da semana passada, semana retrasada, não lembro qual semana que foi, mas foi a semana da Toque anterior, ele foi quinto. Ele foi quinto ou ele foi quarto? Agora eu não lembro exatamente, mas ele subiu na tabela. E continua sempre muito bem, obrigado. E o One Piece, que tinha alcançado a primeira posição na semana passada, hoje ocupa novamente a segunda posição, descendo apenas um degrauzinho, enquanto o nosso primeiro colocado, mais uma vez, como o mangá, vamos falar assim, tipo, que mais está chegando na primeira posição dentro de 2025, nós tivemos Blue Box, o meu querido Blue Box do amor, que está sim em sua reta final, assim como Sakamoto Days, mas depois do anime, com toda certeza, foi o mangá que mais subiu, não só em vendas, mas também em popularidade. Sakamoto Days não conseguiu esse mesmo feito, porém pode se recuperar no segundo core, embora eu acho que não vai se recuperar tanto assim. De todo jeito, Blue Box continua
muito bem, primeira posição. E a nossa capa, a nossa lead color, na verdade, porque a capa foi com todos os personagens da revista e papapá, o Luffy, o Sakamoto, a Chinatsu, o Chihiro e todos os outros de todos os mangás, a nossa lead color foi para Kagurabachi, que aliás chegou à marca de 2.200.000 cópias vendidas em circulação. Outro detalhe é que vão ter ali alguns posters em Shibuya e tudo, em abril aqui, abril já passou, né? Estamos já em maio, até o dia 5 de abril, se eu não estou enganado. Algumas foram divulgadas no Twitter da Shonen Jump Unofficial e tipo, cara, assim, em questão de arte, esse autor, não só a arte em si, mas o conceito que ele utiliza e tudo, é sempre muito bonito, muito atrativo, realmente. Esse é um ponto muito positivo para Kagurabachi, que me faria ler a Kagurabachi se não fossem os primeiros capítulos que não conseguiram me encantar. Se um dia eu darei chance, eu não faço a menor ideia. Provavelmente que não, porque, tipo, não é o tipo de história que conseguiu me atrair tanto. E de todo jeito, Kagurabachi continua sempre muito bem, ganhou a lead color. E pra semana que vem, finalmente a semana que vem, nós teremos a segunda estreia do Kawaguchi Sensei com mais uma série serializada, obviamente série serializada, Tomoshibi no Oteru. E eu estou muito curioso porque eu gostei do visual, meio viking, parecendo de aventura. Olha, eu quero saber o que tem a ver com Oteru, porque era pra ser alguma coisa aparentemente de hotel, então o que isso tem a ver com hotel? Cara, eu estou curioso, quero muito saber como o Kawaguchi Sensei vai fazer essa nova história. Espero que alguma scan acabe pegando esse mangá logo de início, assim como foi com Madame Noite, porque esse autor merece. Ele merece demais e eu espero que dessa vez ele dê certo. Por favor, Kawaguchi Sensei, na segunda tentativa. Se tiver uma terceira também e tal, não importa, mas eu gosto muito dos mangás dele, gostei de ler alguns outros one-shots que ele fez, então espero muito, mas muito dele, assim como o autor de Mama Yu Yu. Gosto muito também de Mama Yu Yu. E vocês, estão ansiosos para esse novo mangá? Gostaram da arte dele de alguma maneira que foi apresentada pra gente? Não se esquece de comentar aí embaixo, beleza? E também para a nossa próxima edição da Jump, nós teremos página colorida para No Exorcist, comemorando 2 anos de sua existência, e também teremos página colorida para Shinobi Goto e Madame Noite, mais uma vez com mais uma página colorida, demonstrando todo o seu sucesso. Olha, assim como a Kanebanashi foi logo no comecinho ganhando várias páginas coloridas e tal, principalmente depois da indicação do Oda e também do Hideaki Anno, que, se eu não estou enganado, é o criador de Evangelion e tal, né? Gente, olha, Madame Noite tá chegando com tudo, realmente tá brincando ali com os outros mangás, e acho que no terceiro volume vendido, tomara que seja a capa com a Akumugi, porque a Akumugi, eu gosto das cores dela, verde assim, Palmeiras, né, e tal, mas, tipo, eu gosto das cores dela, do visual e tudo mais, assim como a Descaras. Espero que seja dela a terceira capa. De todo jeito, Madame Noite continua sempre muito, mas muito, muito bem, pessoal. Mudei de roupa! Sabe por quê, gente? Porque eu tava editando o vídeo e esqueci de comentar algo que eu falei que eu falaria logo no começo do vídeo, que foi sobre as vendas dos mangás terem, parece que, diminuído, assim, com o tempo. De todos os mangás no geral. Então eu esqueci de falar isso e agora eu vou falar nesse momento, por isso que eu tô com outra roupa já e em outro momento, porque eu gravei o vídeo esses dias aí, faz um tempinho que eu já gravei, né? Eu tava olhando esse ranking Oricon, que eu mostrei logo no começo do vídeo e tudo. Eu vi algumas vendas de mangás, assim, beirando ali uns 20 e poucos mil e tal, assim. Eu não sei se é por conta da Golden Week, às vezes no feriado o pessoal não vai comprar tanto mangá assim. Mas eu já tenho notado com o tempo, e eu vi, como eu disse pra vocês, em algum site, eu não lembro onde, se foi na Analyze, se foi em outro lugar, no Twitter, não sei. Mas falando sobre a queda gradual que os mangás estão tendo. E isso pode ser tanto um indicativo do digital entrando, ou seja, as pessoas estão comprando menos o mangá físico e aderindo muito mais ao digital no Japão, que é algo tipo... Eles têm uma certa lerdeza para isso acontecer, a aderir ao digital. Eles ainda consomem bastante mangás, assim, na questão física. Se eu não estou enganado, é a parcela maior que tem de compradores, é na parcela física mesmo, não da digital, que a gente não tem tantos dados para apontar de verdade, mas que mostram que tem crescido com o tempo. Mas acho que não só por isso, acho que os mangás, aos poucos, talvez eles também estejam, de certa forma, em um certo declínio, às vezes, né? Não só por conta dos mangás, mas porque a sociedade está mudando, estamos nos adaptando,
E para os mangás continuarem se mantendo lá no topo, eles ainda se mantêm bastante, às vezes precisa de um pouco mais de inovação, tanto que não vemos mais as vendas exorbitantes em mangás super famosos, como o próprio One Piece, né? Mesmo aqueles que alcançaram números enormes como Blue Lock e até Kimetsu no Yaiba, depois de um tempo, claro, para de vender e tudo, mas não encontramos mais as mesmas quantidades de antes e parece que realmente a quantidade em geral de mangás, parece, tá? Eu tô falando aqui sem tantos dados, eu nem lembro onde que eu li exatamente falando sobre isso, mas eu lembro que eu ouvi alguém falando, isso eu tenho certeza que eu vi. Então, aí eu ia comentar com vocês, será que o nosso novo normal, por exemplo, quando eu falo, tá saindo mal em vendas, será que exatamente está saindo mal em vendas ou esse é o novo normal? Os japoneses comprarem menos, ou então a revista da Jump também vender um pouquinho menos, porque talvez estamos, na verdade, passando por uma mudança de geração, né? Nós estamos passando em todo lugar do mundo e tudo, só que a cultura de lá é diferente da nossa, então a gente também tem que considerar que é um povo diferente de nós aqui, né? Tanto que às vezes alguma coisa que faz sucesso aqui, todo mundo pensa, pô, por que isso não faz sucesso? Isso é tão legal. E pro japonês não é a mesma coisa. Da mesma forma, alguma coisa que faz sucesso lá, talvez não faça sucesso aqui. Então, vice-versa, né? Tava pensando nisso. Será que queda de mangás não tem ocorrido e o novo normal é esse? Por exemplo, Blue Box, ele tá bem pra caramba, mas não é bem como outros mangás já conseguiram alcançar lá atrás. Mesmo Kagurabat, vendendo super bem, parece que alcançou um certo de um pico e daí ele só vai sair provavelmente com anime, pra crescer um pouquinho mais, né? Sakamoto Days não engrenou totalmente, esperava que iria engrenar. E a gente sabe que também os japoneses não ligam tanto pra animação, digamos assim. Não é que eles não ligam, mas eles não são tão chatos, vamos dizer assim, como nós, vamos falar assim, né? E Sakamoto, na verdade, o Sakamoto acho que pela história realmente não ia pegar nem se tivesse uma boa animação, acho. Talvez teria um aumento de público, mas não tão grande assim, no meu ponto de vista, sabe? É a sensação que eu tenho. Eu gosto muito, mas não me parece ser uma obra que tão comercial assim, como Kagurabat, por exemplo. Eu acho que Kagurabat é muito mais comercial. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Será que a gente não tá num declínio de mangás assim no Japão? Assim como o declínio mesmo de animações e tal? Não sei. Não tô falando de qualidade, tô falando de qualidade assim, animação, papapá. Tô falando de declínio, das pessoas estarem em uma geração diferente, estarem preferindo talvez videogames, outras coisas, outras atividades. E os mangás estão... Não que eles estão saindo fora de moda, mas está diminuindo o povo, sabe? Às vezes a gente passa por esses momentos que vai decair, depois vai aumentar novamente. Não tô falando só da Jump, tô falando no geral. E me coloquei pra refletir sobre isso. Gostaria de saber o que vocês acham. Pra gente refletir, pra gente trocar uma ideia, pra saber o que vocês pensam de fato. Podem falar o que vocês sentem. Muitas vezes a gente não é um grande entendedor. Tipo, eu não me considero um grande entendedor de tudo. Por isso que eu leio bastante Analyzed, outros sites, blogs, mangateria e tal, pra entender um pouquinho mais. Só que a gente tem o nosso feeling ainda, o nosso senso de realidade, que a gente vê as coisas acontecendo. Eu posso ver aqui no Brasil, mas por acompanhar muita coisa do Japão, a gente começa a se acostumar, lendo as matérias e tudo, com as coisas que acontecem lá também. E daí nos traz uma nova visão. Gostaria de saber... Opa, bati no negócio aqui. Gostaria de saber a visão que vocês têm sobre isso. Será que estamos em um certo declínio dos mangás? E isso também se reflete não só na Jump, mas em outras revistas? Ou será que a falta de dados sobre o digital nos engana um pouquinho? Porque às vezes o digital aumentou bastante e a gente não tem a ideia geral do digital, assim, uns dados concretos, assim, mostrando assim, ó, vendemos tanto, sabe? Porque isso é algo que não é divulgado, pelo menos até então, do que eu tenha visto em rankings da Oricon e tal. Só mostram os físicos. E aí talvez eu esteja sendo enganado por essa falta de dados. Eu acho que tem uma quedinha, não só na Jump, em todas as revistas, mas acho que o que mais tem é o crescimento do digital. Talvez uns mangás não estejam em queda. É uma confusão de pensamentos aqui que apenas eu joguei pra vocês. Gostaria muito que vocês comentassem sobre. Eu vou ler seus comentários aí embaixo. E aí a gente vai trocando uma ideia, vai vendo o que cada um pensa, né? Acho que isso é interessante. É claro que pra isso você precisa não só ter o feeling da coisa, mas entender um pouquinho do mercado japonês, assim, né? Pelo menos um pouquinho, pra você ter uma noção do que você vai estar falando aqui, né? Não tô jogando ao vento também coisas tipo, eu tô imaginando na minha cabeça aqui. Não, foi algo que eu parei pra pensar e eu gosto de ver dados de vendas, né? Então
é isso, pessoal. Agora o Mano Joe aqui tá vazando. Até um próximo vídeo. Os vídeos agora vão ficar em dia, beleza? E muito obrigado por sua espera, meu querido. Até uma próxima em um próximo vídeo de Toque, ou então dos outros mangás que eu acompanho aqui. Acompanha comigo. Acompanha a Kanebanashi, que eu vou tentar colocar em dia ainda esta semana. Exatamente. Eu tô postando esse vídeo na segunda e ainda essa semana, Kanebanashi, eu vou fazer o possível pra deixar tudo em dia até o capítulo 156. Lembrando que eu parei no 151, se eu não estou enganado, fiz até o 151, 152 pra frente eu acho que eu tenho que fazer. Bom, é isso, pessoal. Mano Joe aqui tá vazando, até o próximo vídeo e eu te aguardo até lá.